Já estamos de volta com o seu programa Amazônia Agora. Nesse momento, para falar de economia, vamos falar de poupar o dinheiro. A gente sabe que neste ano de 2014, os brasileiros começaram com o pé direito no azul. Isso quer dizer que pouparam mais no ano de 2013, de acordo com dados do Banco Central. Já somam 127 bilhões de reais. Sendo assim, o serviço de poupança é o mais procurado entre os bancos. E para falar mais sobre este assunto, como toda quarta-feira, nós temos aqui na sua revista eletrônica diária dicas de economia. Hoje nosso assunto é caderneta de poupança, como os populares falavam antigamente, mas hoje poupança. Hoje poupança, tudo bem? Boa Seja tarde. Seja bem-vinda, doutora Suzana, mais Obrigada. uma vez aqui no programa Amazônia Agora. Obrigada, vamos falar de poupança, vamos lá. Bom, tem um dado muito importante para começarmos essa entrevista que fala assim: nesse momento de fraco desempenho da economia, digamos assim, de um alto custo de vida, vale a pena poupar? É a melhor saída? Sempre vale a pena poupar. A poupança deveria ser uma obrigação de todos nós, ou seja, a gente não tem essa disciplina de poupar e o brasileiro ele acaba relaxando e se preocupando apenas com o pagamento das dívidas mensais e com o lazer e esquece da poupança. Então, mesmo nesse período de uma taxa de juros mais alta, de um custo de vida mais elevado, a gente deve sim, é fundamental fazer a poupança, se possível, de pelo menos 30% da sua renda, do seu rendimento mensal. Não consigo poupar 30%. Poupe o que você puder, mas não poupe tem problema, alguma coisa. Mas comece, é importante começar a fazer sua poupança, né? Exatamente. Doutora, agora, o que muitas pessoas têm dúvida, por exemplo, é se eu tenho uma conta no banco X, eu devo necessariamente, Nádia, fazer a poupança nesse mesmo banco ou não? Dependendo das vantagens, eu posso trocar para outro banco? Ok, o que acontece? A conta poupança, quando você abre em um banco, para começo da orientação, ela é uma conta isenta de taxas e tarifas bancárias. Ou seja, uma conta que você não tem aí aquele pagamento de taxa de custeio, de cesta básica, de movimentação e etc. Então, você pode muito bem abrir uma conta em qualquer banco, independente de você já ter um relacionamento com aquele banco, você pode abrir uma conta poupança em outro banco, por exemplo, ou permanecer, centralizar tudo em um banco só. Só ressaltando essa questão que a conta poupança, ela é uma conta, entre aspas, gratuita. Ela é uma conta que ela não tem a cobrança das tarifas bancárias de manutenção dessa conta. Então tem suas vantagens sim de fazer uma conta poupança? Com certeza, ela tem a vantagem de ter essa isenção. Agora, quando nós devemos começar a fazer essa poupança, guardar um pouco desse dinheiro, digamos assim, 30%, que é o recomendado, mas nem sempre você de casa vai ter esses 30% disponível. Mas não tem problema, pode ser 15%, pode ser 10%, pode ser 5%, portanto que você contribua todos os meses para esta poupança. Quando nós devemos começar a fazer isso? Tem alguma idade, por exemplo, ou algum momento mais propício? Nádia, o que a gente pode orientar as pessoas é que o quanto antes. A partir do momento que você começa a receber um pagamento por algum serviço que você prestou, ou seja, que você começa a ter um salário, uma receita, um recebimento qualquer, até uma mesada, né, que você receba de um pai, de um familiar, você já pode começar a guardar parte do que você recebe todo mês para pensar futuramente. Você tem que ter aí um objetivo, um planejamento. Então, e também no caso de emergência, a gente nunca sabe o dia de amanhã que você precisa de um valor extra para cobrir alguma emergência, você tem aquele valor guardado. Então, assim, o quanto antes. Você começou a trabalhar, começou com a sua vida profissional, recebe uma mesada, recebe uma ajuda de algum familiar, do pai, da mãe, guarde uma parte desse valor. Se você conseguir guardar pelo menos 30%, ótimo, parabéns. Se não conseguir, guarde o que você puder, mas tenha a disciplina de todo mês fazer essa reserva. Isso é muito importante. Agora, da questão do rendimento. Muitas pessoas têm dúvida na questão da porcentagem. Quando, Nádia, que, por exemplo, tem algum dia estipulado que esse rendimento cai? Ele vira, digamos assim, dobra? Entendi. A questão do vencimento da poupança, quando que eu vou ter, né? Quando é que eu vou ter esse rendimento creditado na minha conta corrente? É o chamado aniversário da sua poupança, ou seja, quando é o aniversário, quando é que vence a poupança? É
na data que você abriu a conta. Ou seja, digamos que você abriu a conta poupança no dia 5. Então, todo dia 5 é acreditado o rendimento daquele mês, mediante o valor que você depositou. Geralmente, ultimamente, a poupança ela tem variado com índice de mais ou menos 0,5% ao mês, que é um índice muito positivo, inclusive. E se você for parar para pensar que a poupança ela é isenta das taxas e cobranças da conta bancária de manutenção, acaba sendo até um rendimento positivo. Então, a pessoa pode começar a poupar aí e pensar que todo mês ela vai ter aquele rendimento caindo, sendo creditado na conta dela, que é a data que ela abriu a conta. Bom, para finalizar a nossa entrevista, Suzana, quando nós devemos utilizar esse dinheiro que foi guardado na poupança? Para comprar a casa própria, um carro, um imóvel, como a gente deve utilizar esse dinheiro? Bom, a utilização desse dinheiro da poupança, ele deve ser feito sempre com algum objetivo, com algum planejamento. Ou seja, tenha uma meta, tenha um plano estipulado, tenha um objetivo com data, com tudo certinho. Ou seja, eu preciso comprar uma casa, eu preciso trocar de carro, eu quero fazer uma viagem. Tem um planejamento. Tenha um planejamento e tenha a disciplina de poupar todo mês para que esse planejamento dê certo. Suzana, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Amazônia Agora. Volte sempre. Com certeza a Tamires vai estar com você aqui na próxima quarta-feira trazendo mais dicas aí de economia. Obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. E para você que está em casa, não saia daí, porque a sua revista eletrônica diária vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!